Dono do Newcastle não descarta comprar clube do futebol brasileiro, investir no futebol. Atualmente, o PIF é dono do Newcastle da Inglaterra, além de grandes clubes do futebol local. Dono do Newcastle não descarta investir em clube do Brasil. O dono do poderoso Newcastle da Inglaterra não descarta investir em clubes do futebol brasileiro e um dos que poderão receber a grande grana da Arábia Saudita é um gigante carioca. O chefe do fundo do futebol saudita, Yasir Al-Rumayyan, revelou vontade de investir no futebol brasileiro. Estamos interessados em investir em tecnologia, energia renovável, mineração no Brasil e esperamos também investir no futebol, disse ele. Atualmente o PIF é dono do Newcastle da Inglaterra, além dos poderosos clubes do futebol saudita, como Al Hilal, atual campeão saudita, Al Ittihad, Al Nassr de Cristiano Ronaldo e o Al Ahly do brasileiro Roberto Firmino. Vasco da Gama. Durante reunião no Rio de Janeiro, pessoas que têm ligações aos bastidores políticos da cidade pediram para que o bilionário do fundo saudita dê mais atenção à possibilidade de comprar o Vasco. O gigante da colina enfrenta um grande problema com a empresa americana 777, que está em crise financeira e vai de mal a pior com o torcedor. A chegada do fundo saudita poderia trazer novas alegrias ao torcedor. Há outros clubes que também podem ser mencionados como possíveis fontes de investimento do futebol saudita, diante dos rumores que acontecem há muito tempo. O Santos, atualmente na Série B, é um deles. O Atlético PR também pode ser um grande candidato a fazer parte do fundo saudita e passar a ser um grande rico do futebol brasileiro. Não é de hoje que o clube paranaense está aberto a esses tipos de negócio. Rival do Brasileirão quer superar o Vasco e fechar com o meia Felipe Coutinho. Meia de 32 anos está perto de retornar ao clube de São Januário. De volta, Coutinho está perto de acertar o retorno ao futebol brasileiro. O meia teve como último clube o Al Duhail do Catar. Por lá, foram 23 jogos, com 8 gols marcados e 3 assistências dadas. É bem verdade que o grande auge da carreira do jogador foi no futebol europeu. No velho continente, Coutinho defendeu as cores de clubes como Liverpool, Barcelona e Bayern de Munique. Siga o novo canal do Somos Fanáticos no WhatsApp. Porém agora, o jogador parece estar disposto a voltar ao Brasil, tendo o Vasco como provável destino. Entretanto, agora surge um novo interessado nesta disputa, o Botafogo. Coutinho no rival? Isso porque, conforme publicado pelo canal Glorioso BFR, e repercutido pelo Fogão do Meu Coração, o Botafogo demonstrou um novo interesse na contratação do badalado jogador. De acordo com o jornalista Fabrício Romano, inclusive, o Aston Villa, clube ao qual Coutinho pertence, irá rescindir com o jogador. Assim, o meia terá caminho livre para definir o futuro. Vale ressaltar também que no início desta semana, o portal RTI Sport já havia noticiado sobre o interesse por parte de John Testor no jogador nascido no Rio de Janeiro. Porém, neste momento parece improvável que o atleta assine com o Glorioso. Felipe nunca escondeu o desejo de voltar ao Vasco, clube o qual é torcedor de forma assumida. Vasco inicia negociações para repatriar dupla a pedido de Coutinho, mas proposta é considerada baixa. Clube busca reforços para a temporada. Vasco mira reforços. Nas últimas semanas, o Vasco da Gama está em busca de fortalecer o seu elenco para a sequência da temporada e já iniciou negociações para reforçar a equipe. O clube está atento às oportunidades de mercado e espera fazer contratações estratégicas. O sonho de consumo do Vasco é repatriar o meia Felipe Coutinho, que rescindiu seu contrato com o Aston Villa, ficando com o caminho livre para assinar com o clube carioca. Há um otimismo entre as partes, com Coutinho sendo uma peça central nas conversas para novas contratações. Negociações com Souza e Alex Teixeira. Outros dois atletas que podem aparecer novamente no clube são o volante Souza e o atacante Alex Teixeira. O Vasco iniciou as conversas para repatriar os jogadores, conforme informou o jornalista Matheus Gilberti. Ainda segundo o jornalista, em um primeiro contato, as propostas salariais do Vasco foram consideradas baixas pelos jogadores. Porém, as tratativas devem seguir. Tanto Alex Teixeira quanto Souza foram pedidos de Coutinho, que está em negociações avançadas com o Cruz Maltino. Coutinho, que é muito próximo dos dois jogadores, acredita que as contratações seriam benéficas para a equipe carioca, trazendo experiência e qualidade ao elenco. Souza está próximo de rescindir seu contrato com o clube turco Başakşehir, o que o deixaria com o caminho livre para reforçar o Vasco nesta janela de transferências, sem custo adicional.
Já Alex Teixeira retornou ao Vasco em julho de 2022, mas após uma queda de rendimento, o clube anunciou a saída do jogador em dezembro de 2023. Desde então, o atacante está sem clube e pode ter uma nova oportunidade de vestir a camisa cruzmaltina. Saiba quantos o Vasco vai receber da transferência de Douglas Luiz para a Juventus. Volante foi revelado pelo Vasco e agora vai ser vendido do Aston Villa para a Juventus. Mais uma derrota. O Vasco perdeu a última partida do Campeonato Brasileiro para o Palmeiras por 2-0 no Allianz Parque. Com a derrota, o cruzmaltino ficou em 14º lugar na tabela com apenas 6 pontos. Essa é a 6ª derrota do Vasco na competição nacional. Além desses revés, a equipe também tem 2 vitórias, uma contra o Vitória e outra contra o Grêmio, logo no início do Brasileirão. A esperança da equipe carioca era a chegada do treinador Álvaro Pacheco, mas os números parecem ter piorado. Desde que o treinador assumiu a equipe, foram 58 finalizações contra o gol cruzmaltino, em apenas 2 jogos. Vai entrar dinheiro. Apesar de todos os problemas em campo, o Vasco pode receber um dinheiro nos próximos meses, com a venda de Douglas Luiz, volante de 26 anos do Aston Villa, para a Juventus da Itália. A equipe inglesa tem um acordo encaminhado com o time italiano para vender o jogador por 20 milhões de libras, cerca de 137 milhões de reais, na janela de transferência que abre em julho. Assim, o Vasco deve receber cerca de 3,1 milhões de reais, o que significa 2,25% da transferência, devido ao mecanismo de solidariedade da FIFA, já que o cruzmaltino é o clube formador do atleta. Douglas Luiz no Vasco. O jogador foi formado nas categorias de base do clube e subiu para o profissional em 2016 com o técnico Jorginho. Na equipe principal, ele disputou 39 jogos e marcou 5 gols, em 2 temporadas. Vasco recebe áudio do VAR divulgado pela CBF sobre gol anulado por falta em Zé Gabriel. Em 2017, ele foi vendido ao Manchester City, e agora está no Aston Villa da Inglaterra. Seu novo destino é a Juventus da Itália. Além disso, ele tem se destacado e ganhando chances na seleção brasileira. Saiba quantos o Vasco vai receber da transferência de Douglas Luiz para a Juventus. Volante foi revelado pelo Vasco e agora vai ser vendido do Aston Villa para a Juventus. Mais uma derrota. O Vasco perdeu a última partida do Campeonato Brasileiro para o Palmeiras por 2-0 no Allianz Parque. Com a derrota, o cruzmaltino ficou em 14º lugar na tabela com apenas 6 pontos. Essa é a 6ª derrota do Vasco na competição nacional. Além desses revés, a equipe também tem 2 vitórias, uma contra o Vitória e outra contra o Grêmio, logo no início do Brasileirão. A esperança da equipe carioca era a chegada do treinador Álvaro Pacheco, mas os números parecem ter piorado. Desde que o treinador assumiu a equipe, foram 58 finalizações contra o gol cruzmaltino, em apenas 2 jogos. Vai entrar dinheiro. Apesar de todos os problemas em campo, o Vasco pode receber um dinheiro nos próximos meses, com a venda de Douglas Luiz, volante de 26 anos do Aston Villa, para a Juventus da Itália. A equipe inglesa tem um acordo encaminhado com o time italiano para vender o jogador por 20 milhões de libras, cerca de 137 milhões de reais, na janela de transferência que abre em julho. Assim, o Vasco deve receber cerca de 3,1 milhões de reais, o que significa 2,25% da transferência, devido ao mecanismo de solidariedade da FIFA, já que o cruzmaltino é o clube formador do atleta. Douglas Luiz no Vasco. O jogador foi formado nas categorias de base do clube e subiu para o profissional em 2016 com o técnico Jorginho. Na equipe principal, ele disputou 39 jogos e marcou 5 gols, em 2 temporadas. Vasco recebe áudio do VAR divulgado pela CBF sobre gol anulado por falta em Zé Gabriel. Em 2017, ele foi vendido ao Manchester City, e agora está no Aston Villa da Inglaterra. Seu novo destino é a Juventus da Itália. Além disso, ele tem se destacado e ganhando chances na seleção brasileira.